aproveitar, né, hoje, o dia da exaltação da Santa Cruz e receber o diácono Eric Modolo. Seja muito bem-vindo. Oi, Tati. Obrigada mais uma vez pela presença. Valeu, eu que agradeço. Uma alegria sempre estar aqui. Adoro quando o Eric participa conosco, porque ele sempre traz muito conhecimento para compartilhar da Bíblia, da espiritualidade, da fé católica. E eu já falei várias vezes o quão importante é a gente, de fato amadurecer a nossa fé, né, Eric? Porque às vezes, por exemplo, Tati, não, eu conheço bem da igreja da missa, eu vou todo domingo na missa. Mas a gente vai pelo automático, né? Às vezes a gente vai, mas de fato não consegue compreender e entender de uma maneira consciente aquele ritual. Através das nossas entrevistas, a gente tem essa oportunidade. Pois é, a gente soma aquilo que conhece e a catequese está aí para isso, para a gente aprender as coisas da fé da igreja. Agora há pouco, durante a apresentação da cruz que você fez, você citou o Evangelho de São João capítulo 3, que é o Evangelho da liturgia de hoje, dessa festa da exaltação da Santa Cruz. É óbvio que a cruz, né, no tempo de Jesus, era destinada aos escravos, criminosos. E era, na verdade, um símbolo de vergonha, porque quem era assassinado na cruz era só realmente quem tivesse cometido algum crime. Toda vez que a gente olha para a cruz de Cristo, a gente não está lembrando de um criminoso. Pelo contrário, de um inocente que, ao ser condenado injustamente, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, além de não ser criminoso, né, além de ser inocente, era Deus. Era uma única pessoa em duas naturezas, como ensina a igreja, 100% homem, 100% Deus. Então, naquele momento, a humanidade de Cristo, que também era Deus, pereceu na cruz, mas sendo ele Deus, e Deus pode todas as coisas, ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse sinal, até mesmo na igreja primitiva, porque, se nosso telespectador lembrar bem, os primeiros 300 anos do cristianismo, mais precisamente 313 anos, foi só perseguição, só morte, né? Para os primeiros cristãos, por exemplo, participar de uma missa, tinham que ser escondidos. Por isso que as catacumbas, por exemplo, eram bem movimentadas por cristãos, que eles se recolhiam nesses espaços mais escondidos para celebrar a missa, enfim, manter a sua fé cristã nascente, sem a perseguição do Império Romano. Então, até o ano 313, só perseguição. Por que 313? O imperador Constantino, que foi no ano que ele assumiu, a chamada Paz de Constantino, ele para de perseguir os cristãos e algum tempo depois, com outro imperador chamado Teodósio, imperador romano, o cristianismo passa a ser religião oficial do império. Então, nesses primeiros 300 anos, a arte, inclusive a arte sacra que nasceu naquela época, ela não exaltava a cruz, porque a cruz era sinônimo de perseguição. Se a pessoa, por exemplo, mostrasse algum sinal relacionado à cruz, opa, puxa vida, pode ter um cristão aqui, vamos persegui-lo. Inclusive... Era perigoso. Era perigoso, exatamente. E muitos deram a vida, literalmente. Não é expressão, não, é uma figura de linguagem. Literalmente, pagaram com a vida, né, pelo fato de serem cristãos. Então, a partir de 313, isso melhora. Inclusive, isso tem reflexo na própria arte sacra primitiva. Né, que a cruz começa a ser colocada agora de uma maneira orgulhosa dentre os cristãos, porque Cristo venceu a morte, né, não parou só na cruz. Né? Todas as religiões do mundo, de alguma forma, fazem um esforço tremendo para se aproximar de Deus. Né? Seja as religiões antigas ou as que nasceram mais recentemente. As religiões, de alguma forma, elas se esforçam, né? A religião se esforça para encontrar, para se aproximar de Deus. O cristianismo não. O cristianismo é o contrário. É Deus que se faz homem. Então, não há um esforço do homem para encontrar esse Deus. Deus, por amor, vem ao nosso encontro. E esse homem que já, de origem divina, sendo ele Jesus, se rebaixou a nossa natureza humana, se encarnou, né, como nós, na nossa carne. Como se não bastasse, já essa atitude de humildade desse Deus, ele ainda se deixa entregar como servo, como escravo, como criminoso, sendo inocente que era. Então, por essa cruz, né, ele fez a redenção de toda a humanidade. Em toda celebração de uma missa, no mundo todo, em qualquer rito católico válido, ela torna presente esse único e eterno sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E a igreja destaca no dia de hoje, dia 14 de setembro, uma festa específica para a exaltação da Santa Cruz.
né? É um pouco diferente, por exemplo, na Semana Santa, a gente olha para o Cristo crucificado, né? Na Sexta-feira Santa, bem colocado, naquela semana que a gente lembra, né, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos olhando para o Cristo. Hoje, é claro que quando a gente pensa na cruz, a gente pensa também no Cristo, senão não tinha sentido. Mas a gente lembra que é através dessa cruz nós alcançamos a redenção e possibilitou então o homem ter acesso a Deus de novo, pois o pecado havia rompido essa relação com Deus, e uma vez essa relação retomada, não tem mais fim. Por todos os tempos, até o final dos tempos, essa mesma redenção de nosso Senhor Jesus Cristo se fará presente em cada missa que relembra esse único e eterno sacrifício de Cristo. Por isso hoje é dia de exaltar essa cruz, esse símbolo, esse momento que nosso Senhor Jesus Cristo eternizou através da sua redenção. E nós temos algumas imagens no nosso arquivo. O Eric teve a oportunidade de viajar para Roma, na companhia do nosso queridíssimo também Padre Guido. É verdade. E poder registrar, e agora a gente mostra para todo mundo, algumas relíquias. A gente pode soltar as imagens, diretor? Eu queria que você comentasse, então, por favor. É assim, Tati, porque à medida que... Essa igreja que a gente está vendo, ela chama Santa Cruz em Jerusalém, só que ela fica em Roma. O nome dela é Igreja Santa Cruz em Jerusalém, mas ela fica em Roma, inclusive é uma igreja dedicada aos chineses que moram na Europa. Nessa cruz, nessa igreja, guarda várias relíquias originais da Santa Cruz. Por quê? Porque Santa Helena, eu falei agora há pouco do Imperador Constantino. Sim. O Imperador Constantino, a mãe dele é santa da igreja, Santa Helena. Então ela, à medida que o seu filho Constantino assumiu o Império Romano, ela usou todo o poder que o Império lhe dava, toda a estrutura que o Império lhe dava, para fazer buscas em Jerusalém para tentar recuperar as relíquias relacionadas a Cristo e a sua paixão. Então, por exemplo, há uma antiga tradição que diz que Santa Helena, fazendo expedição lá em Jerusalém, colocou em todos os pontos altos, todas as montanhas e morros, a partir de Jerusalém até Constantinopla. Constantinopla é a atual Istambul, na Turquia, que levou esse nome Constantinopla devido ao imperador Constantino, né, que antigamente, antes disso, se chamava Bizâncio, né, a sede do Império Romano no Oriente. Diz a tradição que ela colocou um grupo de pessoas em cada topo dessas montanhas e que um sinal seria que uma fogueira começaria a queimar na primeira montanha e assim sucessivamente até Istambul, ou seja, Constantinopla, para que soubesse que ali, em Jerusalém, foram encontradas as relíquias originais da cruz. E assim fez. Ela fez as escavações, encontrou diversas relíquias relacionadas à cruz, e esse sinal que até hoje alguns países do Oriente, no dia de hoje, por exemplo, a gente não tem aqui a fogueira de São João, né, que é super tradicional no dia de São João. Muito popular aqui. Hoje, em alguns países do Oriente, como acontece, por exemplo, no Líbano, hoje é dia de acender fogueira, para relembrar esse episódio de Santa Helena, que foi queimando fogueiras de Jerusalém até Constantinopla, que dá mais de 1.000 quilômetros, né, até Istambul, na Turquia, dá mais de 1.000 quilômetros, para avisar aquela cidade, sede do Império, que tinha achado a cruz de Cristo. Parte dessas relíquias estão depositadas nessa igreja que a gente estava mostrando agora há pouco. E a gente viu o interior também, linda belíssimo, igreja, belíssimo, não, uma igreja Eric? antiquíssima, belíssima. Justamente então, numa pequena capela, ao lado do altar-mor, nessa Basílica Santa Cruz de Jerusalém, tem uma sala que contém essas relíquias. Então nós fizemos essas imagens no ano de 2015, quando lá tivemos para fazer uma série de reportagens sobre o programa Eclésia, para o programa Eclésia. Ali no centro desse relicário, está um pouco escuro, é difícil de ver, mas tem um prego, que é um prego original que foi usado na cruz de Cristo. Está no centro desse relicário. É óbvio que isso está atrás de uma espessa, uma grande parede de vidro, muito grossa. Então é muito difícil de fazer essas imagens. Mas ali no centro tem uma cruz original, um prego da cruz original do Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outras imagens que estão, né, de outras relíquias que estão depositadas então nessa igreja. Se a gente puder colocar na sequência. A gente vai mostrar. Ó. Então foi por isso, porque Santa Helena pediu que trouxesse lá de Jerusalém e estão depositados em várias igrejas na Itália, em Roma principalmente. E essa concentra boa parte dessa relíquia. Tem outras imagens. Aqui, pronto. Ó. Aí, trocou. 2 espinhos, ali no centro, 2 espinhos da cruz, da coroa que Jesus usou no dia da sua crucificação, da coroa de espinhos. Então também está guardado essas relíquias
devido a Santa Helena, como eu disse, Todas desde o essas século relíquias IV. nessa igreja. Boa parte delas, tem outras espalhadas pelo mundo em outras igrejas, mas nessa igreja concentra boa parte delas. Nós temos outras ainda na sequência relacionada a Santa Cruz, e que hoje é dia de lembrar disso, né? Essa igreja certamente é muito visitada hoje lá em Roma, né? Então, aí está um pedaço do Santo Lenho, é um pedaço original da Cruz de Cristo. É o maior pedaço que se tem no mundo da Cruz de Cristo, porque as outras partes elas foram divididas em pequenas lasquinhas, né? Que são espalhadas para o mundo todo, que estão o Santo Lenho. Aqui é uma relíquia que tem lá também, mas não está relacionada à Santa Cruz, se bem que está relacionada ao tempo de Jesus. Ali dentro desse relicário é o dedo que teria sido de São Tomé. São Tomé é aquele apóstolo que duvidou da ressurreição de Cristo e quis tocar com o seu dedo os machucados, os ferimentos de Cristo quando encontrou com ele ressuscitado. Então, guarda também nessa igreja o dedo de São Tomé, ali no centro daquele relicário. É obviamente o que sobrou dele, né? E, então, também está relacionado ao tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa relíquia. E tem uma outra relíquia na sequência, que é a mais importante, se não me engano é a próxima imagem, que, antes dela, isso aqui é uma cruz que foi reconstruída a partir do Santo Sudário. Com as informações do Santo Sudário, que hoje está em Turim, na Itália, reconstruiu-se de uma maneira que provavelmente Cristo foi crucificado dessa maneira, com um dos braços dobrados, como mostra. Então, de acordo com os ferimentos estudados no sudário, reconstruíram essa cruz. E a relíquia mais impressionante, que a gente mais se emociona ao visitar essa cruz, que eu acho que é a próxima imagem, é aquele letreiro que foi foi pregado sobre a cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está também nessa igreja, se a gente puder ver na sequência. Eles estão colocando. Pronto, está aqui. Aí. Ali dentro desse relicário de metal, tem uma madeira, que é aquele letreiro que foi colocado sobre a cabeça de Jesus Cristo. Lembrando, gente, essa é a original. Essa que foi, então... Essa é a original, é a original. Eric. É a que foi buscada, então, por Santa Helena, lá em Jerusalém, e hoje se encontra na Itália, nessa igreja Santa Cruz, em Jerusalém, que fica na Itália. Então, ali, aquele letreiro que a gente conhece popularmente como INRI, né? I-N-R-I, que são as iniciais em latins para Jesus, Rei dos Judeus. Que a gente né? vê hoje em vários, inclusive, né? Às vezes a gente Exatamente. vai comprar ou ganha. Muitas pessoas, às vezes, têm em casa, tem pendurado no carro. Aquele INRI que a gente vê, significa isso, as iniciais em judeu, as iniciais em latim, né? De Jesus dizendo, Jesus, Rei dos Judeus, que seria tido o crime, o motivo por qual ele morreu. Pois alegou-se, né, ele foi crucificado por isso, porque alegou ser o rei dos judeus, e realmente era. Então essa relíquia ela é muito valiosa. E os outros escritos também, porque foi escrito em hebraico e em grego, já está apagado, obviamente, 2000 anos de história, mas o significado era o mesmo, Jesus, rei dos judeus, por isso que é a condenação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas essas relíquias estão lá nessa igreja em Roma, e foi uma emoção a gente poder fazer essas imagens para mostrar aqui para o nosso público. E hoje é dia de lembrar disso, dia da exaltação Santa Cruz. E eu estou emocionada e honrada de poder receber você aqui e compartilhar, porque é muita história e um valor que a gente não consegue calcular. É verdade. Né, Eric? Num dia de hoje, muito simbólico para os católicos, né? Que bom a gente ter essa oportunidade de catequese mesmo, através do mulher.com. Essas relíquias foram roubadas, para você ter uma ideia. Durante um tempo foram roubadas, depois recuperadas ao passar do tempo. Conseguiu recuperar Conseguiu todas? recuperar boa parte delas, assim, né? Por isso que é difícil da igreja dar o atestado, porque ela só dá atestado onde ela tem certeza. E essas relíquias que a gente está mostrando são atestadas pela igreja como original. Aliás, Tati, tem tudo a ver com o tempo que a gente está vendo aqui na nossa emissora também, pois domingo agora, né, é o 5º encontro aqui na nossa emissora, na Associação do Senhor Jesus, na Rede Século XXI, o 5º encontro das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Encontro nacional. Encontro nacional, é verdade, o 5º encontro nacional. Justamente essa devoção, que é tão popular aqui na nossa emissora, a novena e a oração das Mãos Ensanguentadas de Jesus, essa novena e essa oração nasceu justamente numa festa da exaltação da Santa Cruz, né, que inicialmente foi uma oração que foi enviada para os nossos sócios aqui no ano de 2002, por isso há 16 anos atrás. A devoção completa 16 anos, né? Isso. E é o 5º ano do encontro. Exato. Tem tudo a ver com a exaltação da Santa Cruz. Começou por isso, né? Porque, obviamente, quando a gente está rezando diante das mãos ensanguentadas de Jesus, nós estamos adorando Cristo como um todo, né? O símbolo das mãos ensanguentadas de Jesus é um símbolo da cruz, é um símbolo relacionado à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso que ela foi pensada
eu digo não só pensada, mas foi inspirada por Deus numa data como hoje, a exaltação da Santa Cruz. Então tem tudo a ver com o que a gente está conversando e vai ser certamente uma grande festa aqui domingo. Todo mundo está convidado para participar ou para assistir. A partir das 9 horas da manhã, no domingo, já exibiremos então toda a nossa festa aqui no domingo, o 5º Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Reforçando o convite do diácono Eric, domingo, a gente tem aí divulgado durante toda a semana, a partir das 9 da manhã, você pode vir com a família, com os amigos, dá tempo de organizar, né, um grupo, vir participar, acontece aqui na nossa emissora, e quem for de longe, quem não tiver a oportunidade de vir participar do encontro, acompanhe ao vivo durante a transmissão pela TV e também pelas redes sociais da Rede Século XXI. Domingo, a partir das 9 da manhã, 5º Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Eric, muito obrigada. Valeu. Por tanto conhecimento compartilhado. A gente brinca nos bastidores que o Eric ele é praticamente uma enciclopédia ambulante, né? Ele é um conhecimento, ele entende muito, muito. E eu fico feliz de recebê-lo no Mulher.com, porque a cada encontro ele compartilha um pouquinho desse conhecimento conosco. E a gente consegue, de fato, ter uma visão mais consciente da nossa fé, da nossa espiritualidade. Sempre às ordens. Muito obrigado. Obrigada e até breve. Se Deus quiser.